Boa tarde, queridos irmãos. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger hoje e sempre. É um prazer estar com vocês mais uma vez para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Hoje, quem vai fazer a palestra é o nosso irmão Júlio César, com o tema O Homem de Bem. Mas para darmos início, eu vou fazer o exórdio. É o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do vosso Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Vamos passar a palavra agora ao nosso irmão Antônio, para que ele faça a prece inicial. Santo anjo do Senhor, nós éramos guardador, se a ti confiou a piedade divina, que me resta no governo. Amém. E assim sendo, querido Mestre Jesus, nós te pedimos para dar por iniciada a reunião evangélica da tarde de hoje. Que o Senhor possa estar conosco. Que assim seja. Senhoras, senhores, muito boa tarde. Que Deus nos abençoe, nos inspire, nos proteja sempre. Temática de hoje, o homem de bem, o humano de bem, a pessoa do bem. Meu pai, José Ferreira Sobrinho, tinha uma preocupação em deixar para os filhos algo como todos os pais sensatos, bondosos, gostariam de deixar. Uma casa, uma conta poupança, bem encaminhado, como diz o Matuto, para poder viver na vida, a vida material, de uma forma satisfatória, sem que passasse por dificuldades, sem que se passasse por tormentas. Contudo, a vida material do nosso lado familiar não foi tão fácil. Houve algumas mudanças de planos econômicos e, consequentemente, algum momento passamos por dificuldades financeiras. E aquilo abalou muito. Até que em dado momento ele veio a perceber que de fato o que importava para deixar para nós os seus filhos consanguíneos e outros filhos que havia adotado pelo coração, no caso creche Neasa, lá da criança carente em Mercedes do Carmo, não seria tão importante os valores que o ladrão rouba, o ferrugem consome, a traça corrói. Não, o dinheiro, um carro, uma casa, um terreno, não. E sim, o Evangelho, a Boa Nova. E nos trouxe e nos deu de presente e nos deixou como herança a doutrina espírita. E a lição que ele sempre pedia para nós lermos e termos como livro de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, o homem de bem. É o que nós vamos falar na tarde de hoje. Porque agora a preocupação não é deixar um mundo melhor para nossos filhos, mas deixar os filhos melhores para que o mundo se torne melhor. Nessa transformação moral, onde cada um, querendo e fazendo aquilo que quer de melhor para si, realizará para os outros e nós estaremos transformando o planeta Terra em um mundo de regeneração e mais adiante em um mundo ditoso e lá mais para frente, em alguns séculos, em um céu
em uma verdadeira morada, onde possa recepcionar na sua grande maioria espíritos de luz, espíritos perfeitos. Então recomendo, como meu pai fazia, essa leitura diária do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, o item 3, a lição O Homem de Bem. Mas vale a pena ser bom? Nós poderíamos nos indagar e até achar que não dá muito certo. Principalmente porque estamos vivendo em um ambiente que parece que o egoísmo venceu. Nós estamos em concorrência até mesmo dentro do ambiente doméstico. Se fala em levar vantagem, se quer levar vantagem em tudo, numa concorrência de emprego, enfim, tudo que a gente busca, em tudo que a gente faz, parece que o mundo é dos mais espertos. Parece que não vale a pena ser bom, porque nós nos passamos às vezes como tolos, ou até nos achamos como pessoas tolas porque os outros estão nos deixando para trás. Se analisarmos do ponto de vista único exclusivamente material, talvez tenhamos um tanto de verdade nessa assertiva. Mas somos espíritos imortais, não somos daqui nem viemos para ficar. Logo, pensando dessa forma, nós estaremos em erro. O bem que se faz hoje será colhido tanto no amanhã próximo ou no amanhã distante. É preciso fazer acontecer, disse o Cristo a cada um segundo as suas obras. Então minha obra deve ser boa, minha semeadura deve ser boa, para que minha colheita seja também invariavelmente boa. Então ser bom é diferente de ser tolo. Nós vamos, em alguns casos, ser enérgicos, sérios, disciplinados, para que alguns aproveitadores, alguns indivíduos que gostam de tirar vantagem em tudo, não se aproveitem da nossa bondade. Não descaracterize esse sentimento e passe com a sua postura, o seu comportamento, nos desestimular e desestimular outras pessoas. Há muitos indivíduos que dizem, não vou mais fazer o bem porque eu só levo desacerto. Não é assim que devemos imaginar, devemos pensar, se comportar. Porque nós estamos investindo no futuro, para o porvir. Daí, melhor compreendermos as lições do Cristo que sempre falava para o porvir do homem. E aí a gente recorda de uma história muito contada, do indivíduo que vai salvar o escorpião que estava se afogando e alguém lhe adverte, não faça isso, ele vai lhe picar. Mas o indivíduo assim mesmo, cheio de boa vontade, tira o escorpião de dentro da água, salva-lhe a vida e ele o pica. Ele grita, ai! E o outro relembra, eu não lhe disse, ele ia lhe picar. Mas aquele homem que o salva, o escorpião, já é mais sensato e diz, é da natureza dele picar, é da minha natureza salvar. Então mesmo que levemos as picadas, levemos os contratempos, as desvantagens momentâneas que nos são colocadas, até mesmo como um teste para ver se realmente nós somos bons, vamos perseverar assim no bem, fazendo a nossa parte, mostrando a natureza que nós temos desde a época da nossa criação, quando Deus nos fez. É ponto pacífico em todas as religiões do mundo que Deus é bom. Então, se Ele nos criou, então nós somos bons. Qual a vantagem que a gente poderia ver nesse exercício do bem? Bom, o bem que praticamos em algum lugar será nosso advogado em toda parte. Nos foi dito por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E há outras vantagens em ser bom. Por que não dizer que quando a gente faz uma viagem, passa por algum lugar, local de trabalho, é importante que a gente semeie o bem, a alegria, a paz, a segurança, a felicidade onde quer que a gente se encontre. Porque pode sim ter que voltar por lá. E já imaginou se a gente por onde passou deixou pedras, espinhos, intrigas? A nossa volta, a nossa passagem novamente será bem mais complicada. Então essa atitude até de se pensar no futuro que pode ocorrer de volta naquela mesma caminhada. E por que não falar do momento de desenlace, de morte?
É bom para a pessoa de bem viver nessa atividade diuturna de servir ao próximo como o Cristo serviu, porque quando chegar o momento do nosso óbito, a transição será bem mais fácil, bem mais leve, mais sutil e, por que não dizer, mais alegre. Bom, estamos falando de morte. Dá para associar a morte com alegria? Sim. Lembramos Bezerra de Menezes, que naquele momento em que lhe é confirmada a exaustão, o fim do tônus vital, ele está morto, clinicamente e fisicamente falando. Ele dorme, ele sente aquele torpor característico desse momento de desenlace. Quando é visitado por Celina, trabalhadora do Lar de Maria, mensageira da Santíssima, que toca-lhe o ombro suavemente e diz: Bezerra, acorde, você já está do lado de cá. Ele ainda um tanto com sono, sem entender o que ocorria, reconhece Celina, já se sente satisfeito por ser uma amiga que havia trabalhado com ele encarnado, ela desencarnada, sua mentora, sua partícipe nesse serviço do bem. Vai a animação agora do espírito, reativando, recobrando as energias, aurindo novas forças, e diz que sente a maior alegria da sua vida. E escuta um vozerio, e vai até a janela e percebe uma multidão de gente. E indaga: mas quem são essas pessoas que estão aqui? Eu não conheço nenhuma. E Celina lhe esclarece: são todas as pessoas que você auxiliou quando você estava encarnado, com seus conselhos, seu consolo, sua instrução, sua forma de educar, de amar e de servir ao bem. Bezerra de Menezes era conhecido com o codinome de médico dos pobres, tamanho amor, tamanho devotamento para com as criaturas humanas. E esse amor é tão grande que ele já poderia ter ido a altiplanos celestes, morar em um céu, mas ainda, diante desse amor, renuncia para ainda estar aqui conosco, nos auxiliando. Agora, no mundo espiritual, nos trazendo mensagem, nos curando, nos protegendo nos trabalhos de assistência na casa espírita. Ah, o homem de bem não vai ter problemas? Terá problemas? Na Terra, todos nós teremos problemas, teremos dificuldades. O homem de bem encarará esses problemas, essas dificuldades de uma forma diferente, com equilíbrio, com responsabilidade, e terá mais possibilidade de acerto, porque reconhecerá nessa problemática a sua própria incipiência, a sua própria fraqueza, e, humilde que é, irá buscar auxílio. E não de uma forma atabalhoada e às vezes arrogante, por que não dizer também prepotente, dizer eu resolvo e é do meu jeito, e acabou. E aí um problema que era pequeno se torna maior e uma complicação maior. Mas sim, todos nós aqui na Terra, por ser um planeta ainda de provas e expiações, alguns poucos em missão, teremos nossas dificuldades, nossas cruzes para carregar. Ah, mas ele sofre, não sofrerá? Será que mais uma vez terá vantagem ser bom? Porque o homem bom sofre, o homem de bem sofre na Terra. Sim, só atira-se pedras nas árvores que são carregadas com frutos e frutos doces. Então nós vamos recepcionar a incompreensão dos outros, a agressividade dos outros, o ciúme dos outros, por conta da inveja, do desrespeito, da grande massa ainda dos habitantes aqui, que são espíritos imperfeitos, inferiores, alguns maldosos, alguns duros de coração. Mas nós, como já falamos desde o início, estamos semeando para mais tarde colhermos o melhor. E esse sofrimento vai ser de uma forma também observada com resignação, humildade, paciência. Não é que o espírito goste de sofrer, mas quando ele sofre com gosto. Porque ele já percebe que ali há uma condição, uma oportunidade de ele imunizar-se e desintoxicar-se dos vícios morais, das dores íntimas que o espírito carrega ao longo da sua trajetória vivencial das reencarnações que por aqui passou.
Nós vamos observar as escolas do mundo buscar formar indivíduos habilitados, profissionais competentes, responsáveis, exímios na sua profissão. Médicos, engenheiros, policiais, professores, e aí as academias de polícia, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Brasília, a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, só para citar, e tantas outras, buscando formar indivíduos capazes. Mas esses indivíduos são bons? É uma pena quando, vez por outra, ouvimos uma pessoa dizer aquele médico é um cavalo, às vezes agredindo até o próprio animal, que não tem nada a ver com isso, nosso irmão quadrúpede que tanto nos auxilia, mas por conta daquele comportamento grosseiro, insensível, duro daquele profissional, excelente na sua área de atividade, mas ainda deixando de maneira deficitária essa relação tanto intrapessoal quanto interpessoal, dificultando assim uma vivência e uma convivência melhor. Então, o objetivo da doutrina espírita, dentre outros, é formar homens de bem, adeptos esclarecidos. Nós não estamos aqui apenas para passear, para termos comunicações com os espíritos, para experimentarmos, para termos informações do mundo espiritual, ou termos comunicações poéticas. Não apenas isso, mas acima de tudo para se transformar, para mais tarde, como o homem virtuoso, ser reconhecido pelos outros. Não, eu não vou dizer que eu sou bom, mas os outros vão reconhecer, como o reconhecemos em Jean-Baptiste Vianney, cura de Ars. Era um homem virtuoso. Vicente de Paula era um homem virtuoso. Então, toda religião que não aperfeiçoa o homem não cumpre o seu papel. Então, nós somos essa pedra a lapidar, a trabalhar. Esse espírito que sai das mãos do Criador e vai evoluindo, alcançando estágios de purificação, e quão longe ainda estamos da perfeição que sequer entendemos. Mas vamos aperfeiçoar daquilo que a Terra, o planeta, nos oferta para alçarmos voos em degraus mais altos. E aí, saindo da infância, passando pela juventude, ou seja, do primeiro grau para o segundo grau, até chegarmos à universidade e mais tarde, nessa analogia, fazermos o nosso pós-doutorado em evolução. Então, formar uma pessoa de bem é um processo, não vai ocorrer como um passe de mágica, não vai ser de uma hora para outra. Eu quero ser bom, já é o primeiro passo, mas não vai ser um milagre. Nós vamos errar? Eu espero que não, mas é muito provável que sim, tendo em vista as investidas, as tentações. Por isso a recomendação do Cristo: orai e vigiai para não cair em erro. Mas nós vamos buscar imunizar-se para vencer primeiro a nós mesmos e depois ao mundo. Mas isso vai ser, sim, difícil. A doutrina espírita não engana ninguém. Anete Guimarães, filha de Ana Jais Guimarães, palestrante espírita, nos diz: para ser espírita é para quem aguenta, porque realmente não é fácil. Nós devemos e vamos ter que renunciar a nós mesmos, o lazer, o descanso e tantas outras coisas. Então, a estátua do mármore, para se tornar aquilo que nós observamos de belo, às vezes nos museus, passou pela lapidação do cinzel, duro, cortando, rasgando aquela pedra, e isso sim traz um certo desconforto, algum incômodo para nós. Como o diamante, não é de uma hora para outra que ele torna aquela joia magnífica, exuberante. Tem que passar pelo tempo e pelas pressões atmosféricas da natureza até se tornar o que é. Como o ouro, quem conheceu o ouro em sua formação bruta, colhida, resgatada das entranhas da terra, é uma pedra disforme. Mas quando passa pelo cadinho do fogo, pelas fornalhas e tira-se todas as impurezas, é trabalhada por um ourives, se torna uma joia cobiçada, bela. Então, o homem de bem é uma construção de hábitos.
Dia a dia nós vamos reformando, reformulando as nossas falas, as nossas atitudes, as nossas vivências, para que hoje possamos dizer que somos melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E esse homem de bem é sendo formado na atual encarnação desde o útero. Por isso recomendamos, principalmente lá no NEASA, quando já fazíamos e temos a oportunidade de ter um encontro com as gestantes, os cursos de gestantes, que as mães devem conversar com os filhos no seu íntimo, realizar o evangelho no lar, para que eles possam já se adaptarem a essa nova realidade de pureza, de bondade. É muito triste, muito difícil para um espírito que está reencarnando em um ambiente em que se vai observar discórdia, guerra, papai e mamãe arengando por querelas, coisas tolas, agressões verbais e às vezes até físicas. Quando desde o desenvolvimento no útero, ele já recepciona amor, carinho, atenção, respeito, ele já nasce melhor. E essas bases, esses parâmetros devem ser desenvolvidos ao longo da sua trajetória reencarnatória. Então, qual o exemplo, qual o melhor e mais completo modelo que nos deixou Deus para nos servir de guia e modelo? A resposta dos imortais na questão 625 é a mais curta, porém a mais completa de todas. Ou seja, o homem de bem, Jesus. Então nós devemos imitá-lo, devemos segui-lo. É muito comum a pergunta, né, até de foro íntimo, como saber que o que eu estou fazendo está certo? E aí a gente recorda de Immanuel Kant, filósofo alemão, quando diz: se todos fizerem o que você fez sem prejuízo para o planeta ou para o próximo, aquilo é bom. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu jogo um pedaço de papel de bombom que eu terminei de ingerir na rua. O lixo que eu deveria guardar e jogar no lixeiro, eu soltei na rua. Mas é só um papelzinho? Agora, imagine 7 ou mais de 7 bilhões de habitantes no planeta pegando um só papelzinho, cada uma dessas pessoas, e jogando dentro da sua casa. Você vai se sentir bem? Vai sentir que aquela atitude deles foram corretas? Não, não vai. Então não é correto eu jogar um simples papel na rua. Não é correto eu gritar com alguém, porque eu não vou sentir bem quando alguém grite comigo. E assim, nessas mudanças de hábitos, nessas situações em que nós vamos vivenciando, nós vamos aprendendo aquilo que Jesus nos convida, nos orienta a fazer aos outros aquilo que quer que seja feito. Então nós só queremos o melhor para nós. Então vamos promover o melhor para todo o mundo. Porque o certo será sempre certo, mesmo que poucas pessoas façam. O errado será sempre errado, mesmo que a maioria faça. Então nós vemos muitas pessoas, Maria vai com as outras, mas mais no erro, nos desacertos, na ignorância. Então vamos buscar fazer o certo, porque nós vamos ter uma outra vantagem, a consciência tranquila. Nós não vamos ter medo, por exemplo, de sermos acordados de 5 para 6 horas da manhã com a Polícia Federal batendo na nossa porta com um mandato para ser cumprido de prisão ou de busca e apreensão, porque nós fizemos a coisa certa, nós estamos cumprindo a legislação. Então, apenas para refletir se já somos esse homem de bem, não fiquem tristes se as respostas forem um tanto ainda desagradáveis, mas para buscarmos esse autoconhecimento, é o que nos convida a questão 919, é o que está inscrito no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Então, você ainda compra CD pirata? É honesto da minha parte comprar CD pirata? Para nós que trabalhamos com segurança pública, operadores na legislação, vemos que por trás do CD pirata há sonegação de imposto, um crime, há tráfico, um crime, há lavagem de dinheiro, outro crime. Então veja só, um simples CD de R$2. E há um prejuízo para o autor da obra, que vai ter seus direitos, seus benefícios um tanto prejudicados. É uma coisa simples. Mas aí eu poderia questionar, é tão caro o CD original? Mas ao contrário de incorrer nos mesmos erros que todo mundo ou a maioria faz, eu devo buscar políticas, e necessariamente votar em políticos, que minimizem esses custos, tanto para a produção da arte ou de qualquer outro benefício para a sociedade,
como para nós todos. Então, se diminuindo a carga tributária e votando em políticos que pensem na sociedade como um todo. E não mantendo esse ciclo vicioso que a gente tanto vai nos prejudicando. Como, por exemplo, o imposto de renda. Quem nunca forjou um recibo para ter direito a uma restituição maior? É tão tentador, né? Se você consegue ali de um médico, de alguém, uma informação, um recibo em que você pode receber a mais 2, 3, 4, 5 mil reais que seja, ou até valores maiores, dependendo daquela levar vantagem, sim, você poderia de fato, como vemos muitas argumentações. Ora, a tabela do imposto de renda está a 100% já de diferença, que era para estar sido corrigida e não fez. Bom, mas o erro é de quem não está cumprindo a lei. Eu não posso, não devo me dar a esse direito de cometer os mesmos erros, que seria, no caso, a sonegação. Mas os políticos, os corruptos, vão pegar esse dinheiro e colocar no bolso. Problema deles. Mas o fato que eu sonego, que eu dou uma informação equivocada, ou consequentemente eu já estou mentindo, né? E mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, já dizia o poeta, nós vamos terminar por diminuir essa arrecadação de impostos e vai ter prejuízo para a saúde, segurança, educação e tantos outros benefícios. Então urge que mais do que antes a gente não venda mais o voto, não negocie mais o voto, seja pelo que for, mas que vote consciente em políticos que tenha políticas públicas para o bem da sociedade. Porque nossos políticos também devem ser homens de bem. Alguns ainda não são, estão respondendo processos, outros estão presos, outros com tornozeleira eletrônica, mas não vamos nos indignar por conta disso, não. Vamos realizar nossa trajetória e sermos esse exemplo, né? Certa feita, realizando uma declaração de imposto de renda, só para citar, um amigo que fez a declaração disse, olha, você pode ter uma restituição maior. E eu conheço uma pessoa que emite um recibo. Ele ficou um tanto que assustado, que eu disse, não, eu não vou querer esse recibo. Mas por quê? Não, eu não fiz esse tratamento. Mas todo mundo faz. Ou seja, a regra, embora incomum, embora não estando no direito, na legislação, é ponto pacífico para a nossa sociedade. E isso é uma pena. Eu disse, não, vamos colocar os recibos a qual estão aí e o que é que tem que ter de direito. Mas nós estamos vendo ainda a sociedade um tanto tão perturbada com esse errar, com esse distanciamento do homem de bem, que curiosamente mais de 600 mil pessoas no Brasil receberam o auxílio emergencial indevidamente. Funcionários públicos, secretários de governo, de prefeituras, pessoas que não precisam, materialmente falando. Mas vamos levar vantagem, vamos dar um jeitinho, né? E você ainda fura fila? Furta energia? Diz o famoso gato, né? Desvia a água? Mas está tão caro, vamos dar aqui. Não é comportamento do homem de bem. Mas eu fui para a noitada, fui comemorar um aniversário, era um amigo que eu não via há muito tempo, estou cansado. Mas já está na hora de trabalhar. E aí eu dou um jeito. Qual é o jeito? Um atestado médico. Erro e permito com que outro também erre. Que venda um atestado falso para mim. Porque eu não estou doente. Eu estou cansado, tendo em vista os excessos que cometi na noite anterior. Mas é infelizmente muito comum. Nós ainda vemos muito isso. Na nossa conta do restaurante, do supermercado, de onde quer que esteja, nós observamos os itens. E quando observamos a conta e a conta não fecha naquilo que a gente consumiu, nós informamos quando essa conta vem a mais. Na maioria das vezes, sim. Só esse item aqui veio duplicado, eu só comprei um. Está errado, isso aqui não estava na minha comanda. Eu não comprei, eu não ingeri isso aqui. Mas quando vem a menos, nós chamamos a pessoa e dizemos, olha, faltou você colocar determinado produto. Isso aqui está a menos. Como no troco, né? E é curioso, e a gente lembra de José Carlos Lucas, que foi um dos que nós estudamos e ouvimos a palestra para
esse momento, que ele disse que, certa feita, a mãe mandou ele comprar alguma coisa na padaria e ele veio com um troco. No meio do caminho, ao observar o troco, ele percebeu que vinha mais. Qual era o certo? Voltar e devolver. Mas ele ficou entusiasmado, desencantado, era dinheiro a mais, ele podia comprar alguma coisa. Mas aí tinha consigo a consciência de dizer à mãe, que a mãe sempre informava ele que de deixar-se a par das coisas. Ele disse: olha, mãe, sobrou isso aqui e a moça me deu isso aqui a mais. Volte lá na padaria e devolva agora. A tristeza se abateu nele, porque ele pensava em ficar com dinheiro e gastar algo mais. Chegando lá, o dono da padaria ficou boquiaberto. Não acreditou nele, como dificilmente se acredita nas crianças, né? Menino, quem mandou você aqui de volta? Isso foi minha mãe. E de fato, ele entrega o dinheiro. E o homem, como recompensa, reconhecido, diz: leve esses 2 litros de leite, entrega a sua mãe e diga muito obrigado. E para chegar lá em casa com esses 2 litros de leite, para explicar. Mas ele disse e a mãe entendeu. Não, ele não gastou o dinheiro, não utilizou de forma equivocada. Então, como é que nós estamos nos comportando com essas coisas simples? Porque acreditem, a experiência que temos em atividades de combate ao crime, o indivíduo corrupto, o indivíduo criminoso, o ladrão, não se faz de uma hora para outra. São de pequenos furtos, de ocasiões que vão surgindo, até que ele tem, vamos dizer assim, a confiança de comparsas que vão lhe dar uma oportunidade de fazer um algo maior. E a maledicência. Ainda bem que quase ninguém mais fala da vida alheia, né? Ninguém mais anda conversando e inventando coisas da vida dos outros. Eita, mas há quem ainda se regozije tanto, né? Então, os outros ainda que atrasam nos compromissos. Se marcou para 8 horas, esteja lá às 8. Eu comecei a trabalhar muito cedo, antes dos 10 anos de idade. E uma das coisas que meu empregador me recomendou e cobrava bastante era que se chegasse 10 minutos antes do horário. Era meu pai. E ele era muito sisudo quanto a isso. Então a gente nunca se atrasava. Eu trabalhei uma época em Petrolina, a 500 quilômetros daqui de Arco Verde, e eu nunca me atrasei. Curiosamente, os colegas que trabalhavam lá chegavam atrasados, 5, 10, 15 minutos. Ora, o compromisso que eu assumi com o empregador, com aquele que vai me ofertar o serviço, foi de estar hora tal, 10 horas, então 10 e 5, está errado. E se nesse trabalho eu ainda estou manzanzando, como diz o Matuto, né? Isso é jargão nosso do Nordeste, ou seja, fazendo cera, trabalhando de forma devagar, sem produzir aquilo a qual eu combinei. Então, uma pena, né? E os pagamentos? Estou realizando em dias? Nós vemos a desvantagem, né? Quando atrasamos um boleto, que sempre vence, mas João Paulo. Nós temos multa, mora, encargos e juros. Então, vamos cumprir com os nossos deveres, com os compromissos assumidos e comprar aquilo que a gente pode, de fato, pagar. Nem sempre o mais fácil é a medida adequada, correta para se tomar. E aí a gente recorda de Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, professor, quando em 2012 narra a história do maratonista Ivan Fernandes Ayala, quando estava em uma corrida e percebe que o queniano que estava à sua frente para como se tivesse já terminado a corrida. E ele o adverte e empurra até a chegada. O queniano ficou boquiaberto. E para surpresa de todos, e em especial de um repórter que foi entrevistar Ivan, logo ao término da corrida, disse: mas por que você fez aquilo? Aquele jovem não entendeu, porque ele tinha valores distintos, forjados já desde a sua infância. Disse: mas eu fiz o quê? Aquilo que você fez na corrida? Não era para... Como é que você fez? Sim, mas eu fiz o quê? Ele ficou um tanto assustado, aquela pergunta não tinha sentido para ele. Sabe, você avisou ao queniano que ele tinha parado e deixou ele ganhar. E ele redargue: não, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Aí o repórter iniciado disse: mas ele estava desatento, você poderia ter ultrapassado. Sim, mas qual vantagem que eu teria nisso? Qual o mérito que eu teria em subir no pódio, no primeiro lugar, se eu não iria ganhar a corrida? Se eu ia me aproveitar de uma vantagem indevida? E o que é mais curioso, cita Mário Sérgio Cortella, é que ele diz: agora, o que era que eu ia dizer à minha mãe?
Se eu ganho dessa forma, porque a mãe é o último reduto daquilo que a gente quer envergonhar. Então, se uma mãe que lhe colocou no mundo, que pariu você, olhar nos seus olhos e dizer, você é uma vergonha para mim. Eu me arrependo de ter lhe colocado no mundo. É porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, não presta para ser esposa, para ser marido, não presta para ser administrador, não presta. Então está muito longe de ser um homem de bem. Então que possamos já trabalhar essa situação onde nós vamos ter valores éticos pré-definidos, né? Já determinados. Porque, mais uma vez, lembrando o filósofo Kant, tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, são essas as mesmas razões para não se fazer. Repetindo, tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Obviamente que ele não estava falando aqui de sigilo, de privacidade. Que nós temos nossos momentos, nossas situações, nossos negócios íntimos, próprios, característicos. Mas há algumas coisas em que a gente busca esconder. Acha que estamos sozinhos e estamos fazendo alguma coisa. Então, o homem que tem caráter, ele vai fazer o que ele faz na frente de uma multidão ou sozinho, no seu quarto, na sua intimidade, sem ter medo das cobranças, dos olhares, porque, falando em espiritismo, nós nunca estamos sozinhos. Há sempre uma multidão de observadores invisíveis ao nosso olhar clínico, material, né? Que estão nos acompanhando para ver se o que a gente diz, o nosso sim, sim, não, não é verdadeiro. Se o que a gente fala, a gente faz para mais tarde nos cobrar. É óbvio que o meio influencia o homem, mas o contrário também é verdade. E aí a gente recorda de Chico, quando em dado momento vai para um prostíbulo e é de se espantar de imediato a atitude de alguém espírita, de alguém religioso dentro de um cabaré. Mas ele não ia lá para o deleite, para a satisfação dos vícios, dos prazeres orgânicos materiais. Ele ia lá para fazer o evangelho. E curiosamente, naquele momento, todas as pessoas que ali estavam paravam e iam ouvir e orar com ele. Não se sabe se depois iriam continuar com um comportamento equivocado, mas a semente estava sendo plantada, semeada. E aí cada terreno, preparado ou não, bom ou ainda cheio de sarças, de espinhos, iria recepcionar essa semente e colocar para frente. Narra ainda na biografia de Chico que certa feita uma mulher ficou um tanto perturbada, porque quando olha, Chico está num bar. Não era qualquer bar. Era desses mesmo, considerado um inferninho. Chega mais perto, curiosa, já para recriminá-lo, e ele está tomando café. Bom, já diminui o impacto. Mas mesmo assim vai lhe cobrar a postura. Mas Chico, aqui, no bar? Sim, minha irmã, estou tomando um café, está servido? E ela fica um tanto desconcertada. Mas aqui, Chico, sim, é aqui que eu converso com o dono do bar, com os garçons, e lhe transmito a doutrina espírita, falo da boa nova, falo do bom ânimo, converso com as pessoas que aqui se encontram, com os fregueses, porque o espírita, onde quer que esteja, ele deve ser o diferencial, ele deve ser o ponto de equilíbrio, e ele não deve nunca furtar-se, deixar de semear o bem por onde quer que ele ande. Então Chico, falando aqui uma analogia, estava imunizado, puro, como a luz do sol atravessa o charco, o pântano, sem contaminar-se, sem corromper-se. Então é muito difícil esse tipo de atitude para a grande maioria de nós. Estamos em um lugar em que a gente possa entrar e sair e deixar algo melhor. Não vamos fazer a leitura um tanto rápida, porque a hora já se faz avançada, de o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 3. A gente vai pedir para a nossa irmã Cantes ler e vamos falando algumas considerações acerca de cada parágrafo. O homem de bem. Em seu parágrafo 1º diz que o verdadeiro homem de bem
É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Parece completo, né? Mas tem muito ainda a observar. São mais 19 parágrafos. E curiosamente, Kardec encerra essa lição dizendo que está aí a enumeração para se estar no caminho de se tornar um homem de bem. Não é ainda a enumeração completa. Mas vamos lá. No início ele fala o verdadeiro homem de bem. Então sugere que há homens de bem falsos, ou apenas com a maquiagem de bons, ou seja, lobos em peles de ovelhas. O que o Cristo alertava, haverá falsos cristos e falsos profetas. O próprio Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, ao falar dos espíritas, ele fala dos espíritas imperfeitos. Aqueles ainda que estão ouvindo, mas não pondo em prática, não estão fazendo a sua transformação moral, não estão combatendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, ou seja, todos os vícios morais. Então, como é que a gente vai conhecer esse homem de bem? Pela sua transformação moral. Conhece as árvores? Pelos frutos. E aqui a gente lê a questão 624 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos imortais: qual é o caráter do verdadeiro profeta? E eles nos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Por suas palavras e por suas ações. É uma conjunção aditiva. Então não é apenas falar, tem que fazer, certo? Tem que colocar em prática o Evangelho, vivenciando. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, já nesse primeiro parágrafo, nos informa que é um grande mal não fazer o bem. Nós devemos exercitá-lo. Continua, por favor. Parágrafo 2º. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Então distingue justiça de vingança. A lei de Deus é justa, mas é também misericordiosa. Porque em alguns momentos, querendo fazer justiça, nós extrapolamos. Porque não conseguimos ainda configurar essa lei que é uma: amor, justiça e caridade. Não são três, apenas uma. Então nós vamos ser, ao mesmo tempo, amorosos, justos e caridosos. Para não degenerar essa justiça em vingança. Para que esse amor, quando nós vamos trabalhá-lo, vivenciá-lo, não deixar que ocorra de forma, por que não dizer, inoportuna. Vemos muitas mães, muitos pais que amam os filhos, querem protegê-los. E aí, vamos colocar uma situação prática. Nosso filhinho querido caiu numa blitz. Estava embriagado. Então o papai chega, tenta subornar o guarda para aliviar aquela situação. Você sabe, isso é coisa da juventude, quem de nós não fez isso? Aquela história toda. Então o pai foi amoroso, mas não foi justo. Deixando com que o filho cometesse um erro e que esse erro fosse sendo multiplicado por outros erros. Dando margem para que outras pessoas também se equivocassem. Então, o amor também deve ser trabalhado com a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Quantos e quantos palestrantes, e aí a gente vamos citar Jacó, no livro Voltaire, no livro de Irmão X, Contos e Apólogos, ele fala de Cirilo Fragoso, pessoas que vieram aqui e fizeram, ou acharam que fizeram alguma coisa só em falar, mas o Evangelho e o Livro dos Espíritos fala falar e agir. E assim, nessa prática de amor e de caridade, se tornar de fato homem de bem. Então, há necessidade de se compreender essa problemática
que nos rodeia para viver melhor, viver em paz e em equilíbrio, como já falei em outro momento. E qual é a palavra? Aceitação. Há quem diga, eu já fiz de tudo, tanta dificuldade. Bom, se você já fez de tudo, relaxa. Agora é com Deus. Há coisas que só Ele pode fazer. Ter humildade, recorrer para que outra pessoa possa nos dar suporte, nos dar auxílio. Jesus aceitou o seu destino. Ele sabia que adentrando a Jerusalém iria ter a vida, o destino que teve. Mas estava consciente da missão que havia abraçado. Então há algumas coisas que a gente não pode mudar. Então se a gente aceita de forma resignada, humilde, paciente, sim, há aquelas que a gente deve transformar, sair da zona de conforto, mas tem que saber quais são, como são e por que são e o que se fazer. Porque os fins não vão justificar os meios nunca para o homem de bem. Então vamos dar um outro exemplo aqui de coisas que a gente não pode mudar. A morte. Ela virá para todos nós. Há alguns mais assombrados do que outros nesse momento de pandemia, de Covid. Então o que é que a gente vai fazer? Aceitar a morte, pensar como imortais que somos. Não vamos conseguir debelar essa situação, porque é uma fase, é um ciclo da natureza, da vida humana. Mas nós podemos tomar as medidas preventivas, ficar em casa, buscar uma alimentação saudável, atividade física, para que se mantenha imunizado, o corpo forte, resistente a qualquer vírus ou bactéria ou parasito, e N coisas, a cabeça saudável. Mas é preciso sim ter aceitação desse conjunto de coisas que nos vem. Foi por ter a aceitação da vida que lhe foi ofertada que Joana de Cusa, à época, depois de conversar com Cristo, aceita seu esposo e consegue cumprir com a sua missão, e mais tarde nós a reconhecê-la como um anjo, hoje Joana de Ângeles. Por favor. O homem de bem tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Pensa e vive como um imortal que é. Tem a obediência, tem a humildade, como já disse, tem resignação. Procura sempre vencer as más inclinações, ao passo que desenvolve as virtudes. Há quem diga, eu não faço mal a ninguém. Já é um bom começo. Não agredir, não espisunhar, não humilhar quem quer que seja. Mas é importante que se faça o bem, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que ocorra, tendo em vista deixarmos de praticarmos o bem. Então, pensemos nisso, nessa equação de deixar de promovermos o mal, de agredirmos o outro, de sermos violentos e sermos bondosos, de perdoarmos, de sermos caridosos. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então a gente vai perceber que não faz o bem com segundas intenções. Como outrora, na venda das indulgências, nós trocávamos os nossos valores, terra, casas, animais, dinheiro, riquezas, por um lugar no céu, por um lugar nos altiplanos celestes. Um erro. Mais uma vez, lembrando a história de Cirilo Fragoso, no livro Contos e Apólogos, ele pensando que dava o auxílio, ele apenas estava deixando uma grande fortuna para hospitais, para orfanatos, para asilos, mas ele deixava porque não podia levar. Então a verdadeira caridade é aquela em que a gente se envolve, onde o próximo passa a fazer parte do nosso convívio. E qual a melhor maneira de fazer isso? O Evangelho nos narra os infortúnios ocultos. Vai lá, pesquisa, e vemos o tão de belo que há. Então não há mais essa troca. Há a pureza em se fazer o bem, em não ter uma vantagem imediata, lícita e às vezes até ilícita. Eu ensino aos meus pequenos aqui em casa, aos meus filhos, relembro sempre nas aulas de evangelização que os maiores cuidam dos menores, os mais fortes protegem os mais fracos. Mas o que se observa é muito o contrário, né? O mais forte e o maior quer subjugar o menor, o mais fraco. Mas vamos lá. O homem de bem encontra
nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Então ele trabalha com alegria, com dedicação, com bom ânimo. Todos querem ficar perto dele. E aí, mais uma vez, a gente recorda de Chico. Mesmo varando a noite, psicografando, madrugada dentro, muitas pessoas ainda ficavam conversando, ouvindo suas histórias. Porque ele transmitia essa segurança, essa paz, esse enlevo, essa felicidade por estar com ele. Não é aquele que trabalha se reclamando, ele não dá hora de ir embora, não, né? Sempre criando dificuldades. Então não faz ou fala algo para agradar. A pessoa de bem é autêntica. Lógico, sem ser chato, sem ser inoportuno ou inconveniente. Sem ter que estar desmascarando os erros dos outros, apontando os erros dos outros. Vai dizer sim, mas de uma forma também caridosa, amorosa. Ele não vive, pois, de aparências. Então vamos lá. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Então, sem protecionismo, sem paternalismo, sem nepotismo. É o que o Cristo nos convida, o amor universal, o amor incondicional. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Então não vai criticar, não vai lançar maldição, é o anátema, não vai expulsar aquele que pensa diferente. Respeita a todos. O homem de bem em todas as circunstâncias. A caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a sociabilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então já compreende o termo caridade na sua acepção mais pura. Então aquilo que o Cristo falava quando da parábola do jovem que cai em mão de ladrões, né? O bom samaritano, que responde ao doutor da lei, a indagação quem é o meu próximo, o que é que eu devo fazer para conquistar o reino dos céus. Ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Então todas as nossas forças, todo o teu muito, como é na tradução para alguns judeus, é tudo aquilo que a gente possui. Então nós vamos fazer a caridade com o tempo que dispomos, com a saúde que temos, com o dinheiro que nos é de posse, com a nossa própria vida, com os bens, com a nossa família, com os nossos valores. Então nosso carro, nossa casa, nossa roupa, nossa alimentação, nosso tudo, nosso muito vai ser utilizado para promover a caridade, para minimizar a dor daquele que sofre. Então não vai deixar nunca uma oportunidade de ser útil. E vai trabalhar essa caridade buscando a promoção social, que é diferente do assistencialismo, não matando de vergonha o cidadão que recebe a oferenda, a oferta, o óbolo. E não vai se preocupar com a ingratidão dos outros, porque ele vai fazer a sua parte de boa vontade. Então, porque ele não está preocupado em ser retribuído, recompensado. Ele faz o bem pelo bem. Então, como já dizia Madre Teresa de Calcutá, não é o que você faz, mas o quanto amor você dedica naquilo que você realmente faz, é o que realmente importa. Então aí, só a título de convite, quando pudermos, vamos fazer a campanha do quilo, que é a caridade, e despertar o sentimento de caridade nos corações a qual visitamos. Pode continuar. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra que destas palavras do Cristo, aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios,
nem colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Então ele é resoluto, proativo, tem iniciativa, eficaz, eficiente e tem efetividade naquilo que promove. Não tem mais prazer na realização dos vícios morais. Não sente alegria em levar vantagem, em roubar, em tomar o que é do outro. A gente poderia contar duas histórias, mas só para lembrar, porque a nossa hora se faz avançada. Francisco, trabalhador, na época, na rodoviária de Brasília, nos serviços gerais, encontrou uma carteira com dinheiro. Devolveu. Barroada. Vendia cachorro-quente em frente a das escolas aqui em Recife. Fizeram uma vaquinha eletrônica. Quando ele percebeu o saldo na conta, estava um valor que para ele é algo que ele nunca tinha visto. Vai às redes sociais, grava um vídeo e diz: parem, por favor, já é mais do que suficiente. Eu agradeço a bondade de vocês. Quantos e quantos exemplos de atitudes de bondade, de justiça, de honestidade, de valores que a gente deve introspectar dentro da gente, deve realizar dentro da gente. O homem de bem não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. O homem de bem não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. O homem de bem usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. O maior espírito que esteve aqui na terra, Jesus, é o maior exemplo de simplicidade. Nasce em uma manjedoura, filho de carpinteiro, roupas simples. Então não tem por que se vangloriar de valores que, como já disse, o ladrão rouba, o ferrugem consome e a traça corrói. Então o homem de bem sente muito mais alegria em dar do que receber. Porque já compreende que a contabilidade de fé divina é diametralmente oposta à contabilidade humana. Nós, quando mais damos, mais recebemos. Então ele nunca vai agir com precipitação, nunca vai agir com violência. Deus não age com violência para mudarmos a nossa compostura, nossas atitudes, os nossos erros, os nossos vícios. O tempo se encarrega disso. Então, quanto mais rápido nós buscarmos essa reforma íntima e nos tornarmos homem de bem, melhor para nós mesmos. Então, não viola as consciências. Então, todos nós tenhamos esse intuito de servir a causa do Cristo, trabalhando na empresa de Jesus para sermos bons e termos bons amigos. Vamos concluir? Se a ordem social colocou homens sobre a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras.
e, consequentemente, a senha para a felicidade. Poderemos citar mais algumas atitudes aqui de pessoas de bem, como Irena Sandler, o anjo do gueto de Varsóvia, Mohamed Gandhi, Irmã Dulce, e tantos outros que aqui passaram e deram algum exemplo de vivência nessas atitudes de bondade, piedade, acolhimento, renúncia, trabalho, de honestidade, de verdade, né? Então, na hora chegada, lembremos o ensinamento do Cristo de cumprir a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. Devemos, pois, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, com todas as nossas forças, e ao próximo como nós mesmos. Perseveremos no bem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Paz, saúde e luz. E assim sendo, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Antes que isso, nós agradecemos a todos que estiveram conosco, né, nesse alimento espiritual. Estamos com saudade de todos, sintam-se todos abraçados, sintam o nosso carinho, a nossa admiração. Muito obrigada por tudo. Ave Maria, sois cheias de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe, entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Cordeiro Divino, rogai a Deus por nós pecadores, agora e em todos os momentos da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. E assim sendo, pedimos ao nosso Mestre Jesus para dar por finalizada a reunião evangélica da tarde de hoje. Que o Senhor possa permanecer conosco em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.